Boa tarde galera do YouTube que prestigia esse canal. Fico muito feliz aí com a sua participação. Se você gosta, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho. Bom, pessoal, hoje mais uma aula daquelas estremecedoras, vamos dizer assim, né? Para quem gosta do assunto, é óbvio. Para quem quer ter conhecimentos gerais também. Hoje eu pensei assim, no Enem, no vestibular, cai muita coisa sobre a Idade Média também, a história medieval. E nós não conseguimos falar da Idade Média sem falar dela, a toda poderosa, a Senhora Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É uma instituição, pessoal, que tem 2000 anos de história. Você conhece alguma instituição que tem 2000 anos de história? Que perpassou 2000 anos de história, 4 modos de produção. Ela passou a escravidão lá em Roma, depois o feudalismo, né, o modo de produção escravista lá em Roma. Ela passou Baixa Idade Média e Alta Idade Média, ou Alta Idade Média e Baixa Idade Média, o feudalismo. Depois ela passou aquela fase de transição feudalista, mercantilista para o capitalismo. 4 modos de produção. Teve alguma instituição que sobreviveu a 4 modos de produção? São 2000 anos de história. Todos os seus inimigos pereceram, né? A igreja aí teve inúmeras, já teve envolta em inúmeras situações, já teve guerra de religião, guerra de nações, ataques na modernidade advinda das mais diversas frontes. Ela já fez guerra, já foi vítima de guerra, já foi perseguida e perseguidora. Ela está presente no mundo todo. Falar de Igreja Católica, não tem um país no mundo que não existam católicos. Qual país? Coreia do Norte, talvez. Muito raro não ter catolicismo. Até na China tem catolicismo. Ela expandiu aí tanto que é católico. A palavra católico, ela significa exatamente isso, universal. Então vamos lá, numa aula é impossível falar de 2000 anos de história em alguns minutos. É impossível, né? Vamos fazer um recorte assim. Eu vou retratar mais nessas aulas a igreja medieval. Como é que tudo começou? Claro, começou tudo com o cristianismo, com Cristo, com Paulo, com a ressurreição, com os 12 apóstolos, com os primeiros cristãos perseguidos. Nas 3 primeiros séculos, os cristãos eram perseguidos. Tinha as catacumbas, que era onde os cristãos se escondiam, onde eles escondiam para rezar, para fazer os seus cultos. Os imperadores romanos perseguiam os cristãos, né? Houve a perseguição. Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, era um perseguidor de cristãos. De perseguidor ele passou a ser um grande defensor do cristianismo. Lá no começo lá da história da igreja. Paulo, Pedro e Paulo. Muito bem, passado 3 séculos, Constantino, em 330, através do Edito de Milão, ele dá a liberdade religiosa aos cristãos dentro ainda do Império Romano. Ele dá a liberdade religiosa, Constantino. Lembrem bem esse nome é importante, Constantino. Depois vai inspirar Constantinopla, a igreja ortodoxa, grega, né, lá do leste europeu e tal. Teodósio, alguns 50 anos depois, ele oficializa o cristianismo como religião oficial do império. A igreja se une ao poderosíssimo Império Romano. Os romanos não gostavam dos cristãos. O cristianismo ele se opunha, ele surgiu como um contestador de Roma. Por quê? Por que um contestador de Roma?
Porque Roma escravizava, Roma matava, Roma ultrajava, Roma tinha os bacanais, tinha o culto ao prazer, os imperadores eram devassos, eles matavam pessoas lá no Coliseu, colocavam pessoas a lutar com leões famintos, Roma era imperialista. O Cristo ele se contrapôs a toda essa devassidão que era o Império Romano, todas essa promiscuidade que era no Império Romano. Ele trouxe uma outra moral, a salvação. Ele falava da salvação, bem-aventurados os pobres. Imagina só, num lugar onde 90% era escravo pobre, ele anunciou aí o reino de Deus, que Deus amava os pobres. Cristo faz uma mudança total aí nas estruturas morais e religiosas aí do mundo judeu e do mundo romano. O que ocorre? No século IV, os cristãos ganham liberdade religiosa e o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. O que vai acontecer aí durante toda a Idade Média? Muita coisa. Você vai ter Carlos Magno, que vai expandir o catolicismo, né? O formador dos reinos da Europa, o reino carolíngio e o merovingio. Você vai ter a igreja como a grande senhora feudal da Idade Média. A igreja era grande proprietária de terras. A igreja nomeava imperadores, bispos, havia uma interferência aí da igreja nomeando imperadores, obviamente imperadores que fossem católicos. Você tem escolas filosóficas, a patrística, os santos padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Abelardo, depois a escolástica com São Tomás. Você vai ter as cruzadas lá no século XII, XIII, as cruzadas, a Santa Inquisição que começa no século XII, contra os hereges. A igreja vai perseguir aqueles que falam contra a Igreja Católica, a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, esse é o nome, Santa Inquisição, que era uma forma da igreja se proteger dos hereges, dos que blasfemavam contra a Igreja de Cristo. Você vai ter, dentro da estrutura feudal, do sistema econômico feudal, a terra ela representava prestígio, poder e riqueza. Quem que era a grande senhora feudal? Era a igreja, porque muitos senhores feudais, muitos reis doavam as suas terras para a igreja para ter a salvação. A igreja foi enriquecendo demais na Idade Média. 1/3 da Europa, das terras da Europa, era propriedade da igreja, né? Os bispos, os padres, os abades, os clérigos. O que significa a palavra clérigo? Clerical, proprietário de terras. Então, dentro da estrutura feudal que vai se consolidar a partir do século IX, século X, Carlos Magno é um nome importante porque ele expandiu a fé católica. Ele anexou reinos, expandiu reinos através do catolicismo. Carlos Magno, né? O Império Carolíngio, o Império Cristão. Como é que se forma o feudalismo? Do catolicismo, do Império Romano e das invasões bárbaras. É as três. O Império Romano ele torna-se a Igreja Católica, né? Vai haver uma oficialização do que era Roma. A Igreja Católica herdou tudo aquilo. Por quê? O Império Romano era rico, poderoso, escravocrata, expansionista. Ele começou a falir, ele não tinha mais para onde se expandir. Ele não tinha mais como escravizar as pessoas tão fácil. Houve as invasões bárbaras. Aí o catolicismo se anexou ao Império Romano, estava formado aí o caldo cultural, político, econômico da Idade Média, até chegar ao feudalismo, os senhores feudais, os reis, as relações de vassalagem, todas essas questões que foram acontecendo. Aí você vai ter as cruzadas, outro movimento de união da cristandade
e as cruzadas do século XIII, né? Dos séculos XIII. Os Cavaleiros de Cristo, os Templários, né? Foi uma ordem de cavaleiros medieval que protegia os cristãos contra os infiéis sarracenos, o Islã, né, que queria invadir lá a Terra Santa, Jerusalém. Criou-se esses cavaleiros, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. É a Idade Média, pessoal. A Idade Média, impossível falar de Idade Média sem falar de Igreja Católica, sem falar de Carlos Magno, Império Carolíngio, Merovingio, sem falar do feudalismo, sem falar das cruzadas, da Santa Inquisição. São todos nomes ícones para a gente ir aos poucos conhecendo sobre esse período importantíssimo da história que é a Idade Média, um dos mais proeminentes que houve, né? Claro, você tinha quem detinha o conhecimento, a ciência, as artes, a medicina, a escrita, era a igreja. Quase tudo girava em torno da Igreja Católica, né, na Europa Ocidental. O mundo não conhecia as Américas ainda. Aqui era habitado pelos ameríndios, né, pelos nativos daqui. Não tinha contato com aquela parte do mundo, quer dizer, 1/3 do mundo não era nem conhecido. Aí você tinha o Extremo Oriente, Japão, China, que eram grandes civilizações, a Rússia lá para cima, que tinham estruturas feudais, semi-feudais, agrícolas, rurais, ainda primitivas, ainda era um modo econômico de subsistência. África, pouquíssimo conhecida ainda, ninguém conhecia nada, né? Alguma coisa você conhecia do norte da África, ninguém entrava lá para dentro. E a Europa, o mundo era eurocêntrico, vamos dizer assim, né? Essa parte da história ela foi eurocêntrica. Falar de Idade Média, igreja, feudalismo é o mundo ocidental, é a Europa. As coisas aconteceram por ali. Como é que a gente não fala da igreja? É impossível, né? A igreja ela vai ser a grande instituição de prestígio da Idade Média. Então vamos lá, essa primeira aula introdutória. Constantino, liberdade religiosa para os cristãos. Teodósio oficializa em 380 a Igreja Católica como a religião oficial do Império Romano. Depois, invasões bárbaras, Império Romano e catolicismo formam junto. Disso aí nasce a Idade Média, o feudalismo. Junto com o feudalismo, né? A Idade Média é isso, é catolicismo, Igreja Católica, final do Império Romano, que a Igreja Católica herdou aquelas estruturas do Império Romano, invasões de povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros germânicos? Ostrogodos, visigodos, lombardos, outros povos aí, vamos lá, ostrogodos, visigodos, godos, lombardos, formavam os povos bárbaros. Celtas, eram todos povos bárbaros. Hunos, povos bárbaros. Os vândalos, povos bárbaros. Burgúndios, povos bárbaros. Godos, ostrogodos, visigodos, lombardos, celtas, vândalos, todos povos bárbaros. Formavam também a Idade Média. Como é que se consolidou a Idade Média? Feudalismo. Quem que era a grande senhora feudal? A igreja. Possuía terras. Carlos Magno, expansão do catolicismo, da cristandade. A igreja nomeava os imperadores, né? O Sacro Império Romano Germânico, as cruzadas, a Santa Inquisição. O que era a Santa Inquisição? Perseguição, repreensão de quem proferisse heresias. Heresias eram questões contrárias a tudo que heresia é tudo que era contrário à doutrina da igreja. Tudo que fosse contrário à igreja, a doutrina da igreja, era heresia. Na próxima aula nós vamos ver o grande cisma do Ocidente, 1054. A igreja se divide. Uma parte fica católica apostólica romana, a outra fica a igreja católica apostólica ortodoxa.
próxima aula, pessoal. É muito rico, Idade Média é muita coisa, a gente precisa fazer uns quatro vídeos aí de 20 minutos ou mais para a gente começar a entender alguma coisa, é muito vasto.